Tem uma parte muito importante da mensagem de Jesus que muita pregação cristã moderna simplesmente deixa de fora. E como já deu pra ver no título do vídeo, eu tô falando do Reino de Deus. E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Pastor Rafoso. Só que não, eu não sou pastor coisa nenhuma. Eu sou só um cara aí que gosta de jogar videogame na internet enquanto fala de Jesus. Se você gosta de teologadas e filosofações, se inscreve no canal aí, porque o papo aqui é sempre na direção de papos que são relevantes para a igreja e pro cristianismo. Enfim, eu largo essa gameplay aí de fundo para vocês terem algo mais interessante para ver do que isso aqui. Mas o conteúdo apresentado visualmente aqui é irrelevante, tá? É pura encheção de linguiça. É mais pra... Esses vídeos aqui é mais pra vocês ouvirem quando vocês fazem outras coisas. Esse é o último vídeo da série Básico do Básico, né? Onde eu explico os temas mais centrais da fé cristã, sem me limitar ao ponto de vista de uma denominação em específico. E no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o Reino de Deus. Valeu! Então, chega de enrolação. Vamos lá. Se você lê os evangelhos, especialmente os sinóticos, ou seja, Mateus, Marcos e Lucas, prestando bastante atenção nas falas de Jesus, ele passa bastante tempo falando sobre o reino de Deus. Esse era o principal ensinamento dele. E muitos de nós, até mesmo cristãos modernos, quando eles leem a Bíblia, acabam achando que isso é meio que um sinônimo para falar do céu. Ou seja, que o reino de Deus é um lugar para onde você vai depois que você morre. Só esclarecendo uma coisa aqui, logo no começo, pra gente não ter que falar disso depois. O Evangelho de Mateus chama do reino dos céus, o Evangelho de Lucas chama de reino de Deus, mas eles estão falando da mesma coisa, eles só traduziram de jeitos diferentes, porque Jesus provavelmente estava falando em aramaico e os autores tiveram o trabalho de traduzir o que ele falou para o grego. Mas reino dos céus e reino de Deus significam a mesma coisa, todo mundo vai concordar com isso. Tirando uma galera muito esquisita, todo mundo vai concordar com isso. Não é isso que a gente vai debater aqui. O que a gente vai trocar ideia aqui é sobre o que a Bíblia está se referindo quando ela usa essa linguagem de reino de Deus. Existe a interpretação cristã tradicional, que, para surpresa de um total de 0 pessoas, é a que eu concordo. E também existe uma ideia mais moderna do que isso quer dizer, que eu acho que está errada. A interpretação cristã tradicional a respeito do que é o reino de Deus é que a gente está falando de algo que começou logo depois que Jesus voltou dos mortos e ascendeu ao paraíso. Então, basicamente, a gente está vivendo no reino de Deus agora. Isso é o que os teólogos têm chamado de já e ainda não. Em algum sentido, a gente já vive no reino de Deus agora. O reino de Deus não é um lugar para onde a gente vai quando a gente morre, e não é algo que a gente precisa esperar Jesus voltar para a gente poder participar. Esse é o aspecto do já. Também tem o aspecto do ainda não, porque claramente ainda existe mal no mundo, e isso não vai ser totalmente resolvido até Jesus voltar. Só que estar no reino de Deus significa espalhar o reino de Deus e fazer o trabalho de Jesus, de lutar contra o mal no mundo e tornar o mundo um mundo melhor aqui e agora,
em antecipação à volta de Cristo. Eu queria destacar 7 pontos que formam o que eu gostaria de chamar de teologia do reino. Isso não é específico de nenhuma denominação. Esse vídeo aqui só faz parte de um esforço de recentralizar a crença cristã no que a igreja tradicionalmente ensinava, mas que hoje em dia tem sido esquecido. Primeiro ponto. O reino de Deus era central para a mensagem de Jesus e deveria ser central para a nossa. Algumas pessoas acham que o reino de Deus é só uma metáfora para o céu, mas isso não é dito em nenhum lugar. Se você lê o contexto, é muito claro que Jesus diz: o reino de Deus está entre vós. Então ele está falando de algo que é aqui e agora. Então, isso é algo que era central para a mensagem de Jesus e deveria ser central para nós. O reino de Deus já chegou. Tese 2. Eu já falei disso, mas eu vou retomar a questão de que o reino de Deus está aqui entre nós agora, no já e ainda não. E é nosso trabalho avançar o reino de Deus, né? Eu não acredito que a gente seja capaz de instalar ele na Terra completamente, porque o mal não vai ser completamente banido desse mundo até Jesus voltar, isso é óbvio. Mas a igreja tem um chamado absoluto para tornar o mundo um lugar melhor aqui e agora, não só para salvar almas, embora isso seja parte do trabalho, mas para a gente melhorar as condições materiais das pessoas aqui e agora. E aí, o que eu tenho visto acontecer nos últimos anos, não só quando eu olho para a história da igreja, mas olhando para as pessoas que eu conheço e para as igrejas que eu já participei, é que rolou uma divisão que não é nem um pouco saudável, né? Você tem a galera mais liberal, que só liga para as necessidades físicas das pessoas, ajudar os pobres, lutar por justiça, mas que não liga para a salvação das almas e se as pessoas se convertem ao cristianismo ou não. E por outro lado, você tem o pessoal mais conservador que liga bastante para a salvação das almas e para converter pessoas para o cristianismo, mas eles não ligam muito para esse negócio de ajudar os pobres e lutar por justiça social aqui e agora. E aí normalmente a galera mais conservadora olha pra galera mais liberal e fala: vocês são tudo comunista, vocês são tudo esquerdinha, petista, vota no Lula, não sei o quê. E a galera mais liberal costuma olhar pra galera mais conservadora e falar: mas vocês são tudo uns alienados, vocês são bolsonarista, fascista, quer impor as suas crenças sobre os outros. E a galera fica brigando, né? E quando você olha pra igreja antiga, eles faziam as duas coisas. E na cabeça dos caras, uma coisa não estava separada da outra. Era muito óbvio pra eles que espalhar o reino de Deus envolvia tudo isso, né? Pra uma pessoa entrar no reino de Deus, ela tem que ser cristã. Então é óbvio que espalhar o reino de Deus significa espalhar o cristianismo e pregar o evangelho de Jesus Cristo, né? Você tem que falar para as pessoas que Jesus morreu pelos pecados delas, ressuscitou dos mortos e ascendeu ao paraíso. Eles não tinham vergonhinha de falar isso, que nem algumas igrejas e pessoas hoje que têm medo de ser inconveniente e medo de serem julgados por estarem impondo suas crenças sobre terceiros. Não, eles não eram assim. Só que eles nunca separavam cuidar das necessidades espirituais das pessoas de cuidar das necessidades físicas das pessoas.
Eles curavam os doentes, eles alimentavam os pobres e, lógico, né, os apóstolos tinham esses dons extraordinários e tudo mais. Mas até os cristãos que vieram depois e que não tinham esses dons faziam isso. Tipo, nas pandemias da época da Igreja Antiga, durante o Império Romano, os cristãos eram famosos por serem as únicas pessoas dispostas a arriscar a própria segurança para ajudar as outras. Então a gente avança o reino de Deus atendendo tanto às necessidades espirituais quanto às necessidades físicas das pessoas, né? Em algum sentido, tanto os liberais quanto os conservadores estão certos. E em outro sentido, tanto os liberais quanto os conservadores estão errados. Porque... E aí o ponto que eu queria chegar, que é o grande ponto desse vídeo, é o seguinte. Essa distinção que se faz entre esquerda, direita, liberal, conservador... Isso não devia ser uma coisa para nós cristãos que fazemos parte do reino de Deus. Porque essa é uma divisão mundana. Essa é uma divisão terrena e secular. E nós que somos do reino de Deus, como a frase devia deixar suficientemente óbvio, nós fazemos parte de um reino. Nós somos cidadãos do reino de Deus antes de ser cidadão do Brasil ou de qualquer outro lugar. Porque o céu é a nossa pátria. Jesus é o nosso rei. A gente devia se importar com isso mais do que com qualquer outra coisa. Vocês entendem isso? Bom, é isso. E a gente avança o reino de Deus atendendo tanto às necessidades espirituais quanto às necessidades físicas das pessoas. Porque Jesus não vai salvar só as nossas almas, ele vai salvar o mundo, o planeta Terra, o universo. Eu não vou me estender muito nisso agora, mas... para explicar isso, vai ter o resto do canal inteiro. Então, se inscreva aí e acompanhe as coisas que eu postar aqui. Vídeo toda segunda e toda quinta. Tese 3. Os sacramentos, ou seja, o batismo e a ceia, são relevantes para o reino. Uma pessoa se torna um cidadão do reino através do batismo. O batismo não é simplesmente um símbolo. Quer dizer, eu sei que aqui eu já estou entrando num território que foge um pouco da proposta da série, né? Porque as denominações vão disputar o sentido disso, mas eu vou manter que o batismo é uma entrada objetiva no reino de Deus. E a Santa Ceia, essa parte eu acho que todo mundo vai concordar, é participação no reino de Deus. Tese 4. Essa vai deixar uma galera bem pistola, mas eu não posso deixar de dizer que é perceptível que igrejas mais tradicionais são mais bonitas e que a música delas é melhor do que nas igrejas modernas. Compara uma catedral católica tradicional com uma mega igreja moderna. É muito óbvio qual é mais bonita. Por quê? Porque tradicionalmente as igrejas pensavam que a igreja era uma colônia do céu aqui na terra e que, portanto, a arquitetura e a música dela deviam refletir isso. Então eu acho que música cristã tradicional e arquitetura cristã tradicional é objetivamente melhor do que música cristã contemporânea e arquitetura cristã contemporânea. Eu acho que Bach é muito melhor que Hillsong. Acho que isso é meio que indisputável. Então, parte da teologia do reino, para mim, significa promover que o estilo de uma igreja, indo desde a arquitetura até o tipo de música que toca no louvor, não são simplesmente uma questão de preferência pessoal.
Existe um estilo que reflete a ideia que a igreja é o reino dos céus aqui na Terra, e existe um estilo de igreja que só não reflete isso, né? Ao longo de toda a Bíblia, Deus conecta realidades terrenas com realidades espirituais. Então, a igreja é uma realidade terrena que está conectada com a realidade espiritual do reino de Deus. Então, isso é muito importante. E, para além disso, parte da teologia do reino também é promover essa ideia que eu disse antes, de que o reino de Deus é um país, né? É um reino, a gente faz parte desse reino, Jesus é o nosso rei, e esse reino ele tem uma história. E assim como todo reino, assim como toda civilização, existe uma bagagem cultural. A gente carrega uma bagagem cultural que tem pelo menos 2000 anos. E parte da teologia do reino significa promover o pensamento de que essa bagagem cultural ela pode nos enriquecer e ela pode e que a gente deve valorizar isso, né? A gente deve valorizar as músicas e a arte que os cristãos fizeram ao longo desses 2000 anos. Tese 5. Nós deveríamos trabalhar pela unidade do reino de Deus, centralizando a fé católica com C minúsculo. Quando eu digo católica, eu não estou dizendo católica romana, ok? A palavra católica por si só significa simplesmente universal. Por isso que a Igreja Católica se intitula a Igreja Universal, porque eles acreditam que eles são a Igreja verdadeira. Mas a palavra católica por si significa universal. Então, quando eu falo de fé católica, do que eu tô falando? Das coisas que todos os cristãos concordam. E quando eu digo todos os cristãos, eu tô me referindo a todos os cristãos históricos. Então, isso exclui os liberais teológicos, os mormons, os testemunhos de Jeová, mas inclui protestantes, católicos, ortodoxos bizantinos, presbiterianos, batistas, luteranos, metodistas, sei lá, anglicanos, ortodoxos orientais. A maioria dos ramos do cristianismo histórico concorda no que a Igreja Antiga concordava. E a Igreja Antiga, mesmo que ela discordasse em muitas coisas, ela escreveu algumas declarações explicitamente. O credo apostólico, o credo niceno, dá para discutir se o credo atanasiano entra nesse rolê também. E essas são declarações que mostram no que eles concordavam. E eu acho que a gente tem que insistir que o que nós cristãos concordamos é mais importante que aquilo que a gente discorda. A gente pode discordar sobre batismo, a gente pode discordar em como a salvação funciona exatamente, a gente pode discordar sobre o que eu estava falando antes, inclusive. A gente pode discordar sobre estilos de igreja, a gente pode discordar em governo de igreja, mas no que todo mundo concorda? Todo mundo concorda na Trindade, todo mundo concorda na natureza de Cristo, ou melhor dito, nas duas naturezas de Cristo, que ele é verdadeiramente humano e verdadeiramente Deus. Todo mundo concorda que ele nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu no inferno, voltou dos mortos, ascendeu ao paraíso e que ele vai voltar para julgar os vivos e os mortos. Isso é o que todos nós estamos de acordo, e isso tem que ser mais importante pra gente do que as coisas que a gente discorda. Tese 6. Porque nós somos cidadãos do reino, a gente precisa manter uma conduta singular nas nossas vidas, né? Cada país tem a sua cultura, cada país tem os seus costumes. O reino de Deus também tem a sua cultura e os seus costumes. E nós precisamos promover eles.
Agora, né, eu acho que ninguém discordaria disso, mas eu vou oferecer aqui um jeito diferente de pensar sobre essa questão. Entre os cristãos, existe essa ideia geral de que se você é um cristão, você deve ser uma boa pessoa, num sentido geral, né? Você deve ser alguém moral. E diferentes cristãos vão discutir sobre como é essa moral. Os cristãos vão discutir muitas coisas, né? A gente vai discutir entre a gente qual é a melhor ética sexual, a gente vai discutir entre a gente o quão rígido você precisa ser com algumas coisas, mas de forma geral, o mandamento para os israelitas em Levítico é o seguinte: sede santos, porque eu sou santo. É Deus falando. E a palavra santo significa separado, singular. E a gente precisa ter uma conduta separada, uma conduta singular, porque nós somos cidadãos do reino. Mais importante do que ser patriota, mais importante do que ser comunista, mais importante do que tudo isso é que nós somos cidadãos do reino. Esse é o nosso verdadeiro país. O céu, o reino de Deus é o nosso verdadeiro país. Tese 7. Eu já toquei um pouco no assunto. A prática de atos de justiça, de misericórdia e de ajudar os pobres não é simplesmente um jeito de convencer as pessoas a ser cristãs. Essas coisas não são um meio de salvação de almas. É um meio de proclamar o reino de Deus aqui na Terra. Tem uma frase de um amigo meu que eu gosto muito, que ele diz: o reino de Deus é um reino de amigos. Então, a gente não vai ser amigo das pessoas só pra falar de Jesus pra elas, porque senão a gente tá sendo interesseiro, e ser interesseiro é coisa de bobão. Mas as coisas que a gente faz, ajudar os pobres, lutar por justiça social, a gente não vai fazer isso só para convencer as pessoas de que o evangelho é bom e de que elas têm que acreditar no evangelho. Então, a gente faz isso, a gente vai fazer isso por um senso de dever, porque é assim que a gente espalha o reino de Deus na Terra. Essas são as minhas 7 teses sobre o reino de Deus. É algo que eu acho central para o evangelho, e acho que todos os cristãos, independente da denominação, tinham que comprar essas ideias. Esse é o fim da série Básico do Básico. Acho que eu consegui cobrir todos os pontos mais essenciais da fé cristã enquanto eu encontrava um estilo de vídeo que eu gosto de fazer. O que eu vou fazer agora? Eu vou retomar e finalizar a série O Ponto de Vista Presbiteriano, né? Uma série onde eu explico especificamente o ponto de vista presbiteriano sobre as coisas, porque é o ramo do cristianismo que eu faço parte, e é isso aí. Mais mudanças estão por vir. Até o próximo vídeo. Esse vídeo tá saindo na quinta-feira, então até segunda. Valeu, falou! E aí, pessoas, tudo certo? Como que vocês estão? Aqui quem fala é o Pastor Rafoso. Zoeira, vocês já devem saber que eu não sou pastor coisa nenhuma a essa altura do campeonato. Eu sou só um cara aí que gosta de jogar videogame enquanto fala de Jesus na internet. Se você curte as teologadas e
filosofações dos papos desse canal, se inscreve aí, porque a gente tem vídeo todo dia de segunda a sexta. Quer dizer, tá tudo errado isso aqui.